Olá, galera, tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa e essa aula a gente vai ver sobre regência verbal. Mas o que seria uma regência verbal, né? A gente sabe que tem a ver com verbos por causa do nome, né? Então, regência verbal é a relação que o verbo estabelece com seu complemento. Então, muitas vezes o complemento, né, vai ser direto, ou seja, sem preposição, ou vai ser indireto com preposição. Então, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer? Analisar esse verbo para saber se ele vai exigir a preposição, ou seja, o complemento vai ser um objeto indireto ou não vai exigir a preposição, vai ter um objeto direto, tá? Aqui embaixo que eu coloquei é só a definição. A regência verbal estuda essa relação entre os verbos e os termos que os complementam, objeto direto e indireto, ou caracterizam, ou seja, os adjuntos adverbiais. O que a gente vai analisar nessa aula? Os verbos que exigem atenção para a regência verbal. Muitas vezes o verbo ele precisa, né? Ele tem dois complementos, então tem dois sentidos diferentes, ou a gente tem um hábito, né? Um vício de linguagem, a gente fala esse verbo com o complemento errado, da forma errada. Vamos começar com esse aqui muito importante, que são os verbos chegar, ir e voltar, tá? Quando indicam destino ou direção a algum lugar, né, a gente vai falar sempre assim: irá, ir de, ir para, voltará, voltar de, voltar para, chegará, chegar de e chegar para. Então a gente não pode falar assim: ah, quero ir no salão, né? Eu quero ir ao salão, tá? Então aqui a gente tem, ó, fui à feira comprar melancia. Então a gente observa a preposição aqui a, mas poderia ser fui ao salão, como eu falei, tá? Sempre vai exigir a preposição. Voltei para Pernambuco, cheguei da escola ao meio-dia. Então observa aqui que eu preciso sempre da preposição para os objetos indiretos, tá? Verbo comparecer. Quando indicar local, você vai comparecer em algum lugar, você vai sempre colocar comparecer ao ou comparecer em. Tem alguma diferença? Não, as duas formas estão corretas, tá? Então, compareci ao escritório no domingo para resolver um problema. Comparecer no escritório domingo para resolver um problema. Não tem nenhuma diferença, mas a gente observa que precisa da preposição ou a ou ao, tá? Que a gente poderia colocar assim: compareci à festa no domingo, tá? Então, compareci a ou ao ou comparecer em, ok? Vamos lá, verbo assistir. Esse verbo aqui também, ó, cheio de pegadinha. O verbo assistir, ele pode ter três significados diferentes, depende, né, do contexto. Então, o verbo assistir, no sentido de ajudar, socorrer, prestar assistência, você vai usar sem preposição. O técnico assistia os jogadores novatos, a enfermeira assistia o doente. Então, no sentido de ajudar, tá? Então, o técnico aqui, ele estava dando uma assistência, né? Os jogadores novatos, eles chegaram, então ele estava dando uma ajuda ali, uma assistência. No sentido de ver, né? Eu vou assistir a algo, né, ver, presenciar, ele exige a preposição a. Então, não assistimos ao show, não assistimos ao filme, não assisti à aula. Então, sempre vai exigir essa preposição a ou ao, no caso aqui do show, tá? Agora, a gente tem um significado para o verbo assistir que não é muito comum, tá? Mas no sentido de morar ou residir, tá? Então, é o verbo, é intransitivo, e exige a preposição em. Assistiu em Macaé por muito tempo, em Maceió por muito tempo. Então, aqui é no sentido de morou em Maceió, tá? Então, observa se a gente tiver esse significado na oração, no sentido de residir, né, de ter residência em algum lugar ou morar, é sempre em, tá? Assisto em Macaé desde que nasci. Então, você vai ter que usar essa preposição em. Então, observa, o verbo assistir pode ter três possibilidades, tá? De prestar ajuda ou socorro, tá? Sem preposição. O verbo, se tiver sentido de ver, né, presenciar, a preposição a ou ao. E se tiver sentido de morar, preposição em. Ok? Três sentidos. Vamos lá. Verbo aspirar, tá? O verbo aspirar, se ele tiver sentido de respirar,
ele vai ser direto e vai ter um objeto direto, sem nenhum complemento. Tínhamos o prazer em aspirar o ar das montanhas. Aspirei o perfume. Então, não vai ter nenhuma preposição entre o verbo aspirar e o complemento. Agora, se o verbo aspirar tiver sentido de pretender, desejar, tá? Eu pretendo fazer algo, ele é um transitivo indireto, ou seja, precisa de um objeto indireto e vai ter a preposição a, ou ao, ou por, tá? Vamos ver as duas orações aqui. Todos os inscritos aspiravam a vaga na empresa. Então, você aspirava a vaga, você desejava essa vaga. Não tem sentido de respirar, de sentir cheiro. Os formandos aspiravam pelo sucesso profissional. Aqui a gente vê a preposição pelo, mas a gente tem que lembrar, pelo é por mais zelo, tá? Aqui a gente teve essa contração. Então, os formandos aspiravam, eles pretendiam o sucesso profissional. Tá? Então, recapitulando, o verbo aspirar, sentido de cheirar, direto, sem preposição. Aspirei o perfume das flores. No sentido de pretender ou desejar, você vai colocar uma preposição a ou por na oração, ok? Verbo esquecer e lembrar. Isso aqui a gente tem um vício de linguagem muito forte, tá? Quando os verbos, né, esquecer e lembrar estiver na forma pronominal, se apresentar na forma pronominal, são transitivos indiretos, pedindo a preposição de. Deixa eu explicar, calma. Tá? O que é forma pronominal? Observa aqui, ó. Com a pressa de sair de casa, eu me esqueci do fogão ligado. Isso aqui é uma forma pronominal. A gente tem um verbo e a gente tem um pronome aqui, ó. Eu me esqueci do fogão ligado. Então, toda vez que o verbo se apresentar com esse pronome, me, se, lhe, tá? Eu vou exigir, é uma exigência, tá, gente? Vai ter que possuir aqui no objeto o de, o do, o da, tá? Olha outra oração. Durante o passeio, ela se lembrou, olha o pronome aqui, das amizades de infância. Então, toda vez que o verbo se apresentar, né, com uma forma nominal, me, se, lhe, a gente vai usar a preposição da, o do, o de, tá? A mesma coisa para os dois verbos, tá? Esqueci, ó, eu me esqueci do fogão ligado, ela se lembrou das amizades de infância. Qualquer um dos verbos se apresentar a forma pronominal, eu vou ter que usar o de, da, o do. Agora, quando ele não se apresentar dessa forma, não tiver a presença do pronome, os verbos em questão são transitivos diretos, não vai ter nenhuma preposição. Observa, é a mesma oração, olha, só tirei, ó. Com a pressa de sair de casa, eu esqueci o fogão ligado. Eu não preciso colocar aqui, ó, o do, porque não tem um pronome, olha. Eu esqueci o fogão ligado. Durante o passeio, ela lembrou as amizades de infância. Olha a diferença. Durante o passeio, ela se lembrou das amizades de infância. Durante o passeio, ela lembrou as amizades de infância. As duas formas estão corretas. Se eu colocar o pronome, exige a preposição. Ok? Para a próxima. Verbo preferir, ó, outro vício de linguagem, muita gente tem. Quando você prefere uma coisa à outra, tá? Então, eu prefiro suco a, desculpa que tá errado, ó, suco a Coca-Cola. Não tem esse a suco Coca-Cola, tá? Não existe suco Coca-Cola. Existe? Não, né? Eles preferem matemática a português. Então, você prefere uma coisa a outra. Eu prefiro matemática a português. Eu prefiro estudar a jogar videogame. Entendeu? Então, você prefere uma coisa a outra. E o vício faz a gente falar assim: eu prefiro suco do que coca. Eu prefiro matemática do que português. Mas preferir, você prefere uma coisa a outra. Ok? Simpatizar ou implicar, ou até antipatizar, eu não coloquei aqui, tá? Quando você simpatiza ou antipatiza ou implica, é sempre com, tá? Então, parem de implicar com meu colega, nunca simpatizei com ela, sempre antipatizei com essas atitudes, sempre é com, tá? Simpatizar, antipatizar ou implicar. Exige a preposição com.
O verbo obedecer. É bem tranquilo o verbo obedecer, porque se você obedece a alguém ou a alguma coisa. Você obedece às leis, você obedece aos seus pais. Então, sempre vai ser obedece a ou aos, tá? Aquele aluno nunca obedece à professora. Marcos não obedece aos pais, tá? Então, a gente não pode falar assim, ó, Marcos não obedece seus pais. Não, Marcos não obedece aos seus pais, tá? Outro verbo também que tem um vício de linguagem, a gente não usar preposição. O verbo visar, tá? Visar, a gente também tem, né, 3 possibilidades, igual o verbo aspirar. Então, vamos lá, verbo visar, no sentido de mirar, tá? Eu vou mirar algo, né? Usa-se sempre preposição. Disparou o tiro visando o alvo, tá? Estou mirando o alvo. No sentido de dar visto, usa-se sempre posição, visar os documentos. Quer dizer, eu vou levar o documento lá e eu vou dar um visto nos documentos. No sentido de ter em vista, objetivar, quer dizer, eu tenho vontade de, né? Eu tenho o objetivo de conseguir algo, você vai usar a preposição a, viso a uma situação melhor, viso a uma vaga na escola federal. Então, você, quando tem um objetivo, né, ter em vista algo, você vai usar a preposição a. No sentido de mirar, sem preposição, né? Visei ao alvo, não pode, visei o alvo, tá? E no sentido de dar visto, checar, é direto também, visaram os documentos, tá? Atenção que o verbo visar tem as 3 possibilidades, ok? O verbo agradar, quando significar contentar ou satisfazer, eu vou agradar a uma pessoa, né? O serviço realizado agradou ao diretor da empresa. O resultado da prova agradou aos alunos. Então, você vai agradar a alguém, tá? Então, você sempre vai usar a ou você usar aos. Quanto que eu vou usar a, Marcela? O resultado da prova agradou a garota, a aluna, tá? A gente colocou aos ali para concordar. A gente já estudou isso aqui na concordância, né, nominal. A gente vai ter que concordar, né, com a quem se refere. O verbo responder também, ó, no sentido de contentar ou satisfazer. Desculpa, vamos lá. O verbo avisar, comunicar, advertir ou prevenir. Toda vez que tiver esses verbos, né, você sempre vai usar a ou ao, tá? Então, avisei ao diretor, comuniquei ao diretor, adverti ao diretor, prevenir ao diretor. Então, eu não posso falar assim, comuniquei o diretor que os funcionários estão descontentes. Não posso. Eu comuniquei ao diretor, taranana, eu avisei a professora que os funcionários estão descontentes, que os alunos estão tristes, ou que os alunos irão faltar. Então, não posso falar, avisei Marcela que os funcionários estão descontentes. Não, avisei a Marcela que os funcionários estão descontentes. Sempre você vai usar a preposição a ou ao, tá? O verbo pagar e perdoar, tá? Quando tem por complemento uma palavra que denote algo, não exige preposição, ou seja, você vai pagar algo. Eu paguei a conta, eu paguei o banco, eu paguei o livro, o preço do livro. Então, ela pagou a conta do restaurante. Quando você vai pagar a alguém, já exige a preposição. Perdoou a todos, pagou ao dono do bar, tá? Por exemplo, aqui, ela pagou a conta do restaurante. Ela pagou ao dono a conta do restaurante. Se você vai pagar a alguém, você vai precisar dessa preposição a ou ao, ok? Tem sempre que ter essa atenção. Quando você for pagar a algum lugar, né? Você for pagar a conta do restaurante, não tem preposição. Agora, se você vai pagar a alguém, né? Ó, uma palavra que denote pessoa, tanto faz perdoar ou pagar. Você vai exigir a preposição. Perdoou a todos, perdoei a dívida, perdoei ao inimigo, tá? Então você vai precisar da preposição a ou ao. Agora o que eu coloquei para vocês são algumas tirinhas para você observar os erros que a gente acontece falando,
tirinha. A gente consegue perceber até em jornais, revistas, assim, alguns artigos, o uso errado da norma culta, então a gente vai errar, eles erram na regência verbal. Eu vou ler a tirinha toda, vou tentar deixar vocês observarem o erro, depois eu falo, tá? O pai da Aline, os homens são todos uns insensíveis, eles nunca lembram de uma data importante, nada a ver. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. E aí, conseguiram perceber o erro? Conseguiram achar? Vou falar para vocês, é no verbo lembrar. Conseguiram perceber aí? Qual o erro? Ó, conta até 3 aí. Eles nunca lembram de uma data importante. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. O verbo lembrar que está com erro. Vamos lembrar também de lá do slide. Toda vez que eu usar o de com o verbo lembrar, eu preciso ter o pronome, lembra? Eles nunca se lembram de uma data importante. Então, para usar esse de aqui, eu precisava ter um pronome aqui, tá? Ou eu tiraria o de, ó. Eles nunca lembram uma data importante. Então, aqui eu tenho duas possibilidades. Deixo o de, coloco o se, ok? Eles nunca se lembram de uma data importante. Ok? Ou eu tiro o D. Se eu tirasse o D aqui, ó, estava certinho. Eles nunca lembram uma data importante. A mesma coisa aqui, ó. Lembro do dia de nossa primeira briga feia. Lembro-me do dia de nossa briga feia. Então, eu não falei me lembro, porque a gente vai estudar sobre isso, a colocação pronominal, você não abre nenhuma oração com pronome oblíquo, tá? No linguajar, né, no dia a dia, a gente falaria me lembro do dia de nossa primeira briga feia. Mas o certo seria lembro-me do dia de nossa briga feia. Ou poderia ser lembro o dia de nossa primeira briga feia. Então, sem esse do aqui, tá? Então, toda vez que usar o verbo lembrar, né, com a preposição, eu preciso do pronome, tá? Se, me, lhe. Mais um, vamos ver se vocês conseguem observar o erro. Que tédio, queria ir num lugar agitado. Vejam isso. Atrás das orelhas, embaixo das unhas, um bigão, um guia com os melhores pontos para o micróbio, o EBA. Tá? Então, são os micróbios falando. Qual é o erro aqui? Vocês conseguiram observar? Tá? Olha aqui o verbo ir. Você vai a algum lugar. Queria ir a um lugar agitado. Olha o errinho aqui, tá? Só tem esse erro nessa tirinha. Ah, então, quem vai a algum lugar. Mais um. Vamos ver se vocês conseguem observar nessa aqui. Posso assistir o filme Chacina no Baile da Formatura na TV? Não. Tem que comer este aspargo gosmento? Sim. Posso ficar acordada até meia-noite? Não. Há uma relação inversa entre o quanto algo faz bem para você e o quanto é divertido. Conseguiram perceber nessa tirinha o erro? Vou dar uma dica. Verbo assistir. Aqui, ó. Lembra que o verbo assistir tem 3 possibilidades? Ajudar, ver algo, tá? E morar, né? Eu assisto em Macaé, a enfermeira assiste o doente e você assiste a algo. Então, posso assistir ao filme Chacina no Baile de Formatura na TV? Então, você vai assistir ao filme, ok? Mais um errinho aqui, o resto tá tudo certinho, tá bom? Separei 10 exercícios super bacanas para vocês fazerem sobre regência verbal. Vejo vocês depois, na próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.